Oi, gente. Então, até o momento, a gente já tem aqui um jogo mais ou menos funcional. O personagem consegue se mover pelo cenário. A gente tem o sistema de GUI aqui, o Graphical User Interface. Ele morre. Então a gente já tem um... Aqui a tela do jogo, assim, tem bastante coisa. Porém, um jogo não só tem essa tela aqui onde que a gente joga de fato. Geralmente os jogos possuem uma tela inicial, uma tela final, ou seja, um menu de abertura lá. Então o que a gente vai fazer nesse tutorial é tentar criar uma tela inicial para o nosso jogo. Depois a gente vai tentar também criar uma tela de Game Over. Então, para isso, o que a gente faz? A gente só tem até o momento uma cena no nosso jogo, que ela está aqui. A gente tem aqui uma pasta chamada Scene, ela tem uma cena chamada The Game. O que a gente vai fazer agora é vir aqui nesse menu, nessa barra de menu aqui, e a gente quer criar agora uma outra cena para o nosso jogo. Então eu acabei de salvar essa cena, apertei Ctrl S e eu vou criar aqui uma nova cena. Então eu venho aqui, New e Scene e pá. Ele criou uma nova cena aqui. Então para eu salvar essa cena eu aperto Ctrl S e eu vou dar um nome para ela de Main Menu. Agora eu clico aqui em salvar. Onde que ele salvou isso? Deixa eu ver onde que ele salvou. Onde que tá essa cena aqui? Deixa eu ver assim. Nossa, ele salvou lá nessa pasta aqui de assets. Então eu vou mover isso para essa pasta aqui em cima. Vamos ver se dá para fazer isso. Pelo jeito não dá. Eu vou então deletar essa cena aqui. E agora eu vou salvar. Opa! Só teve um probleminha aqui, porque o correto é a gente tentar organizar nosso projeto. Então, todas as cenas a gente tem que salvar na pasta de cenas. Não é legal utilizar aquela pasta raiz para isso, porque senão começa o projeto a ficar desorganizado. Então eu vou procurar aqui, essa pasta scene, main menu, de novo. E agora espero que esteja lá. Então tá aqui. Então eu tenho a cena The Game e a main menu. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente clica play, não acontece nada, a gente tem apenas uma tela azul. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui é criar um script para o nosso jogo que vai mostrar o menu para a gente da tela inicial. Então, a ideia é ter um menu inicial com dois botões, um de play e um de quit. Um é para jogar o jogo e outro é para sair do jogo. Então a gente já criou a nossa cena e agora a gente vai começar a criar o nosso script aqui para essa cena. Então eu venho aqui nessa pasta de scripts, venho aqui em GUI, venho aqui e clico no botão direito, Create, JavaScript. Vou mudar aqui o nome desse script para Start Menu GUI. E agora eu vou abrir esse script. Na verdade, eu nem vou abrir esse script agora. O que eu já vou fazer? Eu já sei que eu vou ter que usar esse script aqui nessa cena de algum jeito. No nosso caso, a gente vai clicar e arrastar esse objeto para o objeto da câmera. E a gente verá que mesmo o objeto da câmera, ele também é como se fosse um objeto comum do jogo. Se a gente coloca um script nesse objeto, ele vai chamar todos os métodos normalmente para a gente que um outro objeto chamaria, que seria o método onGUI, ou o método update, etc. O start, o awake. É um objeto comum da câmera, não tem nada de especial, ele só tem um componente ali de câmera. Então eu vou abrir esse script agora. Está aqui.
a gente vê que ele tem já duas funções aqui para a gente. Talvez a gente não vai precisar usar, mas estão aí. E o que a gente quer nesse script, para começar, a gente vai colocar um comando assim, ó, @script execute em edit menu. Então eu vou, já está aqui, completou para mim. Então, está aqui. O que esse comando significa? Significa que quando a gente estiver olhando essa tela aqui, na tela de edição, ele vai executar esse script para a gente. Geralmente, os scripts são executados apenas durante o jogo. Mas no nosso caso aqui, a gente quer conferir como está ficando a tela de menu. Então, a gente coloca esse comando nesse script. O nosso script terá aqui uma variável chamada gskin, que vai ser do tipo GUI skin. É como se fosse aquela mesma, uma variável do mesmo tipo que a gente teve naquele tutorial passado sobre GUI, que a gente pegou lá, criou uma GUI skin no nosso projeto, modificou a fonte e associou aquela variável. A gente vai fazer a mesma coisa nesse projeto com alguma diferença. Depois a gente vai ver. Então, esse script também vai ter uma outra variável. Lembrando que esse GUISkin é o que controla ali, por exemplo, o estilo dos botões, o estilo da fonte e outros estilos da GUI. A gente terá uma outra variável chamado var backdrop. E vai ser do tipo texture 2D. Então, textura 2D. Ou seja, uma imagem que a gente vai utilizar como plano de fundo. Então a gente está começando aqui a fazer o nosso primeiro script manualmente. Então aqui a gente já começa a ter, começa a lembrar aqui a sintaxe do JavaScript. Eu tenho alguns tutoriais de script, depois vocês podem dar uma olhada. Talvez vocês consigam ter um pouco mais de informações. Eu também tenho um tutorial lá no meu site também sobre JavaScript que tem muito mais informações. Então a gente aqui, quando a gente declara uma variável, a gente primeiro fala var, depois o nome da variável e dois pontos, o tipo e o ponto e vírgula. Então, a gente tem duas funções aqui. A gente não vai utilizar essas duas funções. A gente terá também uma variável do tipo privada, ou seja, que só é acessível por esse script. Então a gente coloca private var is load. E vai ser um booleano falso. Essa variável aqui, ela é para controlar se o jogo está sendo carregado, para a gente colocar uma mensagem, para a gente mostrar uma mensagem para o usuário de tipo, o jogo está sendo carregado, depois que ele clica o botão play. E agora eu acho que a gente já tem todas as variáveis necessárias para a gente começar a programar nosso script, como está lá no tutorial. E a gente agora vai criar aqui uma função, function on GUI. O que essa função faz, como eu disse, ela é chamada durante o ciclo de execução do jogo. Acho que uma determinada quantidade de vezes aí por segundo. Eu acho que é como se fosse a update, só que ela é responsável para mostrar os elementos do GUI. O que é relacionado à interface de usuário aqui, interface gráfica de usuário, a gente coloca dentro desse método.
function on GUI. Então a gente vai começar aqui falando. A gente precisa saber se o usuário associou o objeto GSkin na variável GSkin. Então a gente vai checar isso. If GSkin, ou seja, se essa variável não é null, isso equivale a colocar assim, not equal null, coisa assim. Então a gente vê se a variável não é nula. Aí a gente vai mudar o estilo da GUI no momento dessa chamada aqui. Então, a gente vê que GSkin. Então, essa GUI aqui, o que ela é? Ela é um singleton, ou como que eu posso dizer? É uma variável estática que a gente pode acessar sem instanciar ela, e ela tem uma variável nela, aqui, esse objeto, essa classe GUI aqui tem uma variável que é o skin. Então essa variável skin ela é do tipo GUI_skin, e quando a gente muda, faz a associação dessa variável com uma GUI_skin que a gente criou, a partir desse momento, tudo que for mostrado na tela com relação à GUI do nosso jogo, terá o estilo que a gente definiu nessa variável, naquele GUI_skin que a gente criou, ou que a gente modificou e associou aqui essa variável. Ou seja, se a gente colocou lá que os textos serão da fonte Fluoride, a partir desse momento, tudo que for aqui na tela será na fonte Fluoride. Se a gente não faz isso, esse GUI_skin vai ter o valor padrão. Então vai utilizar uma fonte que eu não sei qual que é, talvez é Arial, é a fonte padrão do Unity. Acho que deve ser Arial. Então a gente checa se a GSkin tem alguma coisa nela ali, tá tudo certo. Se não tá, o que a gente vai fazer? Vai colocar uma mensagem ali no nosso console, debug log, e aqui a mensagem. Lá no tutorial está em inglês, então eu posso colocar aqui, start menu GUI, colocar em português aqui, o objeto de GUI_skin não está associado. Se a gente rodar o nosso script agora, a gente verá aqui que o nosso console, no caso, para mostrar o console, se eu não me engano, eu não sei. Deixa eu ir aqui pelo menu aqui, Window, não precisa, é só clicar duas vezes aqui embaixo e ele mostra o console para mim. Então, a gente vê aqui que está mostrando assim, Start Menu GUI, o objeto de GUI_skin não está associado. Ou seja, se a gente ver aqui no nosso inspetor, aqui na câmera, a gente adicionou esse componente que é um script aqui, Start Menu GUI, para a câmera, e a gente pode ver que ele tem essa variável aqui, GUI_skin, que não tem nada nela. A gente associou. Então por isso que entrou naquela segunda opção ali pra gente do código, nessa segunda parte aqui do código, que é para imprimir lá no console essa mensagem. Então o que a gente vai fazer? Vamos associar aqui uma GUI_skin para essa variável. No nosso caso, a gente já criou anteriormente uma GUI_skin, a gente vai utilizar essa mesma GUI_skin, mas depois a gente vai fazer uma alteração nela e depois eu vou mostrar. Então eu tenho aqui esse objeto aqui, clique e arrasto, que é aquele mesmo lá que a gente criou anteriormente. Tá? Se todo mundo seguir o tutorial, o objeto é para estar dentro da pasta GUI. Então agora a gente associou aqui. O backdrop a gente já pode associar agora. Nessa mesma pasta GUI
tem uma imagem chamada Start Splash Screen. Então a gente vai pegar ela, clicar e arrastar ali para o backdrop. Por enquanto não está fazendo nada. Mas agora a gente já vai ver que se eu rodar novamente o meu projeto aqui, se eu der play, o console não vai ter mais aquela mensagem. Significa que agora, como a gente pode ver aqui no nosso script, essa variável GSkin tem um valor para ela não é mais null. Então a gente pode continuar aqui com o nosso código. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui uma variável var background style, vai ser GUI style, ser do tipo GUI style. Então a gente vai criar um novo objeto para essa variável GUI style. Então a gente criou aqui essa variável, ela é do tipo GUIStyle, então a gente cria um novo GUIStyle para ela. Esse background, agora a gente vai modificar um dos valores nesse GUIStyle, que normal. Para quem não sabe o que é esse GUIStyle, a gente pode até dar uma olhada no Google ou na documentação do Unity, que é Unity 3D GUI Style. Só ver aqui no script de referência. Então, um GUI Style, ele é um objeto aqui que é uma coleção de atributos que a gente utiliza no sistema de GUI do Unity. Então ele define ali a aparência do Unity GUI, que é um controle de aparência para ele. No nosso caso aqui ele só vai mudar o plano de fundo lá, a gente vai criar essa variável para poder modificar ali a nossa GUI, o plano de fundo dela. Então eu vou mudar aqui, ele tem esse normal, eu quero saber o que é esse normal aqui, o que é essa variável normal. Normal, a propriedade normal, o que ela é? Ela é uma imagem de background e cor de texto do controle no estado default, no estado padrão. Então essa propriedade normal tem duas subpropriedades que a gente pode dizer, que é o background e a cor do texto. O que a gente vai mudar nela aqui será o background. Então eu venho aqui, background, o que eu vou colocar? Backdrop. Esse backdrop, como a gente viu, é uma imagem aqui. A gente definiu ele aqui em cima, essa variável. A gente associou aquela textura nessa variável backdrop aqui e a gente vai utilizar ela aqui. Então, agora a gente já definiu a nossa imagem de fundo. E isso será utilizado nas próximas chamadas aí que que plota uma imagem de fundo para a gente. No nosso caso será esse GUI.label. Esse GUI.label ele é um método. A gente pode ver aqui as variáveis que ele recebe. Então ele pode receber aí uma unity rect. Eu apenas, para ver aqui quais são os possíveis valores que esse método pode receber, vocês apenas abram um parênteses e se isso não aparecer, aperta Ctrl espaço. Mas a gente pode ver aqui quais são os valores que ele pode receber. Ele também pode receber ali uma unity rect, uma imagem, como se fosse textura. Ele tem várias opções aqui para a gente. O que a gente está querendo que ele receba aqui seria essa aqui, essa quarta opção. Bom, gente, eu vi aqui que o tutorial do Unity ele
fez aqui algo errado nessa parte. Se vocês estão seguindo o tutorial pelo PDF, nessa parte vocês terão problemas, porque ele não dá o efeito desejado aqui para a gente. O que a gente quer? A gente quer que o Unity ele mostre, ele coloque essa imagem de background ocupando a tela inteira e de um modo dinâmico, ou seja, se a gente mudar o tamanho da nossa tela de jogo, essa imagem se adapta a isso. No caso aqui do tutorial, eu não sei que confusão que eles fizeram, mas o efeito não é esse, não é o efeito desejado. Então, a gente pode perceber aqui que esse GUI Label ele tem vários métodos para a gente utilizar essa função GUI Label. Nesse método, nessa forma aqui que a gente utilizou, como eu estava mostrando para vocês, era a quarta forma. E nessa forma aqui a gente tem que passar como parâmetros um objeto aqui rect, uma string e um background style. No caso GUI style. Essa nossa rect, como que a gente vai criar ela? O que a gente quer aqui? A gente quer que a imagem ocupe esse ponto 0 aqui até esse ponto aqui final da nossa tela de jogo. Esse ponto aqui é 0. Esse ponto aqui é a largura da nossa tela. Então o que a gente faz? O primeiro valor aqui que ele recebe é a posição horizontal, 0. O terceiro valor é a largura dessa imagem de fundo, ou desse label no caso, do label. A largura do label é o tamanho da tela, screen width, ou seja, vai daqui até aqui. Isso daqui é o tamanho da tela, a largura da tela. Então vamos continuar aqui. A altura é a mesma ideia. Então esse segundo valor aqui é a posição vertical inicial. Deixa eu até modificar aqui. Inicial. E é 0 também, porque a gente quer que essa textura seja plotada aqui, comece aqui. E o quarto valor aqui é a altura desse nosso label, que será a altura da tela. Ou seja, a largura será a largura da tela de jogo, e a altura será a altura da tela de jogo. Ou seja, o label ocupará a tela de jogo inteira. É isso que a gente quer. Então, o segundo parâmetro aqui desse GUI Label é uma string. No nosso caso, será um texto em branco, que a gente não vai querer colocar um texto aí. A gente só quer mostrar a imagem de fundo, que é o GUI Style aqui nosso, e é esse Background Style aqui. Então a gente passa para ele esse terceiro parâmetro aí. Então com isso, a gente consegue mostrar a nossa imagem de fundo. A gente vê aqui que se eu redimensionar a tela, ela vai ser modificada automaticamente, porque essa função GUI é chamada a todo instante, pelo menos eu acho que é de acordo com o frame rate, ou seja, a cada ciclo de jogo ela é chamada uma vez. Não sei como funciona direito, mas eu acho que é isso. Então, com isso a gente pode continuar aqui o nosso script. Que no caso agora a gente precisa modificar a nossa GUI Skin, que é aquele mesmo objeto que a gente criou no tutorial passado. A gente tem que vir aqui no Unity, procurar essa GUI Skin aqui, que está aqui. Essa GUI Skin, então, ela define os vários elementos da GUI. Mas a gente pode criar alguns elementos customizados. E é o que a gente fará agora. Então a gente vem aqui em GUI, nesse objeto aqui, no inspetor, e vê aqui Custom Styles.
Então a gente já tem aqui, a gente pode criar vários custom styles, a gente só vai criar um aqui. Então já tem ali o valor 1. Esse size aqui define quantos custom styles que existem. Então o que a gente vai fazer aqui é modificar o valor, esse valor normal, e a gente vai modificar a cor do texto. Essa cor do texto aqui será um bege, sei lá, deixa eu ver aqui, mais pra... eu não consigo, acho que é mais ou menos essa cor aqui. Aqui eu vou colocar mais ou menos aqui, e eu acho que está legal. Então, a gente tem que mudar o nome desse custom style para main menu title. Main menu title. A gente utilizará isso um pouco adiante no nosso tutorial. Então a gente já deixa isso já pronto. Tá aqui. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Eu acho que é apenas isso. Main menu title tá certinho ali. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que utilizar esse main menu title de alguma forma. A gente já tem uma imagem de fundo, a gente quer que apareça aqui um texto chamado lerps escapes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no nosso código aqui, uma nova linha, vou chamar aqui um novo GUI label. Dessa vez, a gente quer que esse texto apareça centralizado na nossa tela. Então o Unity ele faz esses cálculos, a gente tem que fazer os cálculos para centralizar esse texto na nossa tela dinamicamente. Talvez esteja centralizado na tela porque eles fazem de acordo aqui, mais ou menos pré-calculado. Isso aqui vai ser a altura, a largura do label, e esse daqui é a altura do label. Então, esse daqui é o texto que vai aparecer, e esse daqui é o estilo que a gente quer utilizar. No caso aqui nosso, como eu criei com letra minúscula, eu não sei se isso daqui vai funcionar. Vamos só fazer um teste primeiro. Ele está funcionando aqui. Então, significa que esse custom style, o nome dele não é case sensitive, ou seja, você pode escrever de qualquer forma aqui com a letra maiúscula ou minúscula que não tem problema. Deixa eu só confirmar isso, porque não é case sensitive, ou seja, ele vai pegar esse nome aqui, esse nome aqui é independente do se é maiúsculo ou minúsculo. O que importa é estar as letras certas. É isso mesmo. Então, mas vamos deixar aqui desse jeito. Então a gente vê que o texto aqui está de fato centralizado. Vamos só ver aqui que se eu mudando. Por quê? Porque aqui o primeiro parâmetro aqui é a posição do texto. Isso daqui ele fala assim, ó, é a altura, é a largura da tela dividido por 2. Isso nos dá esse ponto aqui mais ou menos exato. Mas por que a gente não usa esse ponto? Porque esse texto ele tem um certo tamanho. Qual que é esse tamanho? A gente dá para perceber que eles já fizeram as contas lá, e o texto era mais ou menos 400 pixels, um pouco menor do que isso. Então o que eles pegam e fazem aqui? Eles subtraem metade da largura do texto para fazer com que esse label comece a ser escrito mais ou menos aqui. Por exemplo, aqui está o meio e aqui está menos 200 pixels. Com isso, se o texto tem a largura de 400, ele vai parar aqui. Se a gente começa escrevendo o texto exatamente a partir do meio da tela, ele iria parar ali no final. Então é por isso que ele faz essa subtração aqui.
Continuando aqui com o nosso tutorial, agora a gente precisa criar os dois botões. E eu acho que eu vou continuar esse tutorial num próximo vídeo. Então a gente vai dividir isso em duas partes. Então até mais, pessoal.